versículo de 1 a 4. Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4. Bem, no domingo passado, irmãos, nós fechamos, então, encerramos a exposição do capítulo 5 de Mateus. O nosso objetivo é ter várias séries, né, dentro do Sermão do Monte, expondo, então, aquilo que Jesus quer nos ensinar, aquilo que Jesus quer realmente proclamar para os seus discípulos. Então, no domingo passado, nós meditamos em Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 48, e ao longo desse caminho, né, ou desse capítulo, nós vimos dois grandes ensinos. Quais? O primeiro, nós vimos as bem-aventuranças e a identidade dos discípulos, esse primeiro bloco, né, que foi a primeira série que vimos então, que foi do versículo 3 a 16 de Mateus capítulo 5, e depois nós vimos uma outra série, que foi o cristão, a relação do cristão com a lei de Deus, né, que foi de Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 48. Então, tivemos então essas duas grandes séries, então, né, ou três grandes séries aqui no capítulo 5. E hoje nós vamos iniciar então uma nova série dentro então do Sermão do Monte, e essa série se chama Piedade, que vai começar agora no capítulo 6, ok? Eu coloquei essa palavra piedade porque é o que Jesus, de fato, ele quer ensinar agora para os discípulos. E eu acho interessante, irmãos, porque no mundo antigo, essa palavra ela era utilizada não somente no mundo bíblico, no povo cristão, né, ou o povo ali judeu. Essa palavra era usada mesmo para falar sobre reverência e dever. Então, quando eles usavam essa palavra ali de piedade, e depois também com a língua latina, né, que é o que vem mesmo, né, a raiz mesmo para nós da palavra piedade, ela tem essa ideia de reverência e dever, Só que nas escrituras ela ganha uma profundidade um pouco maior. Piedade para o Senhor não é aquele santinho, sabe? Aquela pessoa que não faz nada de errado, que só faz tudo certo. Não, para o Senhor, piedade não é aparência religiosa, e sim uma vida vivida de forma verdadeira perante o Senhor. Então, não é aparência religiosa, é o que está no coração, de forma verdadeira, em comunhão, expressa em adoração ao Senhor, no dia a dia, e obediência ao Senhor. Então, um homem piedoso, uma mulher piedosa, é alguém que procura não viver com aparência. Aquilo que ele aparenta está também no coração dele, e ele não vive essa dicotomia, né? Eu sou cristão na igreja e tenho uma vida piedosa na igreja, mas não no trânsito, não no trabalho, não em casa, né? Não com amigos que não são da igreja. Não, ele não é assim. Então, é uma fé que não fica apenas no discurso, mas ela aparece na vida. Então, para o Senhor, na Bíblia, ela não é só essa reverência e dever, né? Ou seja, reverência porque eu estou sempre debaixo do Senhor, por isso que eu preciso viver de forma sagrada perante o Senhor, em todo momento. E dever tem a ver com a obediência. Eu faço isso em obediência ao Senhor. Então, a primeira coisa que Jesus ele coloca diante de nós, irmãos, é a esmola, que é então do versículo 1 ao 4 de Mateus capítulo 6. E é interessante, irmãos, a gente pensar sobre isso, né? Então eu vou ler, quero que os irmãos acompanhem, Mateus capítulo 6, versículo 1 a 4, e o tema é esmola, quando o olhar do Pai é suficiente. Esmola, quando o olhar do Pai é suficiente. Às vezes a gente fica pensando, poxa, mas Jesus, o que Jesus quer falar com esmola? Tem esmola na Bíblia? Tem esse ato de servir, esse ato de ajudar? Mas o que Jesus quer falar sobre isso? E a gente, pela graça do Senhor, procuraremos entender o que ele está querendo dizer sobre esse tema. Esmola, quando o olhar do Pai é suficiente. Diz assim então a palavra do Senhor, Mateus capítulo 6, versículo 1.
A 4. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará. Vamos orar? Ó Pai, sua palavra foi lida, sabemos que é ela que nos ensina, sabemos que é ela que nos exorta, que nos instrui. Por isso, ó Deus, pedimos humildemente ao Senhor que trabalhe o nosso coração, que abra o nosso coração, nos dê entendimento para compreender, ó Pai, a sua palavra e o que precisa mudar na nossa vida, possamos assim mudar, ó Deus. Dependemos de Ti e cremos, ó Pai, que o Senhor está falando isso para nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, uma das coisas que eu estava meditando é que é possível fazer a coisa certa pela razão errada. Não é? É possível, sim. Muitas vezes na nossa vida a gente fazer a coisa certa, mas pela razão errada. Como, por exemplo, ajudar alguém, servir na igreja, ofertar, ensinar, visitar alguém, aconselhar ou até sacrificar o seu tempo, o seu dinheiro. Mas de forma exterior, parece que você está sendo obediente, parece que está tudo bem. Mas, enquanto as suas mãos servem ali aquela pessoa, né, aquele necessitado, o seu coração, na verdade, pode estar negociando reconhecimento. Então a sua mão dá, mas o coração ele está querendo reconhecimento. Ele está aqui, será que alguém está vendo? Será que alguém vai me aplaudir? Será que alguém vai me dar algum destaque? Talvez em algum momento a gente até não diz nada, não digamos nada, talvez nem percebamos, mas ainda assim esperamos que alguém vai notar, que alguém vai observar, alguém vai agradecer, alguém vai elogiar, alguém vai reconhecer que nós somos importantes. E quando isso não acontece, o que pode acontecer no nosso coração, irmãos? Algo dentro de nós vai se revelar. Quando isso não acontece, se nós não estivermos ligados com o Senhor, entendendo que é o Senhor que nos dá, a gente normalmente fica frustrado, ofendido, desanimado. E o triste, e talvez o escandaloso, é que a gente fica triste não porque aquela pessoa não foi suprida a necessidade do outro. Sabe? Eu vi a necessidade do outro e ninguém ajudou, ninguém fez nada, eu não pude fazer nada. Não. A necessidade do outro foi suprida, mas eu fico chateado e frustrado porque ninguém reconheceu que fui eu que fiz. Porque o meu nome não apareceu. Então Jesus, irmão, sabe que esse pecado é um pecado que não está apenas nas obras, mas o que a gente muitas vezes deixa de fazer. Ele também, esse pecado, essa vontade de se aparecer, ela pode esconder nas boas obras, nas boas atitudes, na boa forma de você realizar o que você está pensando. Por isso, quando a gente começa a falar sobre piedade, irmãos, Cristo, ele não pergunta, o que você fez? Jesus, ele não começa perguntando para os discípulos, o que vocês fizeram enquanto vocês estavam longe de mim ou a partir do momento que eu chamei vocês. Não, Jesus ele fala, diante de quem vivemos e fazemos o que nós estamos realmente realizando, ajudando o outro. Diante de quem fazemos o que fazemos. Diante de quem nós damos o que nós fazemos. Então, a grande questão aqui, irmãos, do texto que Jesus coloca para nós é o que acontece com a nossa obediência quando o olhar das pessoas é mais importante que o olhar de Deus. O que acontece conosco? Quando o olhar das pessoas, da igreja, do seu trabalho, da sua família, o que for, não sei,
é maior que o olhar de Deus para com você? Essa é a pergunta que a gente quer tentar responder. E o que Jesus, na verdade, responde para nós. Então, irmãos, Mateus capítulo 6, versículo 1 a 4, nos mostrará que o Evangelho não apenas muda as nossas obras, ele também liberta o nosso coração da necessidade de aplauso, da necessidade de palco, da necessidade de ser realmente dizendo assim, ó, você precisa de glória para continuar sendo obediente, para fazer o que você precisa. Então a primeira ideia está no versículo 1, irmãos. A primeira ideia que o texto apresenta, são duas ideias apenas, e a primeira delas é a boa obra adoece quando precisa de plateia. Né? A boa obra, Jesus vai ensinar para a gente que adoece, que não presta para nada quando você precisa de plateia. Versículo 1. Jesus ele começa como? O versículo 1. Ele começa com uma advertência, uma grande advertência, falando, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres visto por eles. Então, antes de falar sobre a esmola, especificamente, irmãos, Jesus, ele trabalha, então, essa ideia aqui, sobre essa prática da justiça, sobre a piedade, sobre as boas obras, e antes mesmo de Jesus começar a falar sobre como orar. Antes de Jesus falar como jejuar, o que realmente deve ser importante para o discípulo, Jesus ele coloca as forças dele naquilo que pode corromper o nosso... Acabei dando resposta, né? O nosso coração. Jesus ele quer trabalhar isso. Ele quer dizer, de fato, o que pode corromper as nossas práticas. A única coisa que pode corromper as nossas práticas, mesmo elas sendo boas, é o nosso coração. O nosso coração. Porque Jesus, irmãos, ele está desde o capítulo 5, não mudando a lei. Ele está mostrando para a gente, olha, a prática e o externo não é algo ruim. Não é algo que, eu estou ajudando alguém, ou eu estou sendo feliz, ou estou organizando as coisas. Não é ruim essas práticas. Mas o que está no teu coração? Jesus, ele sempre trabalha isso. O coração é importante. Porque, irmãos, é possível fingirmos. Jesus, ele trabalha essa ideia, ele usa essa ideia que existia da dramaturgia, que eram os atores ou hipócritas, e ele usa isso para sua recurso retórico para ensinar, então, aquelas pessoas. E olha o que ele usa, irmãos, no primeiro versículo ainda, ele usa uma expressão, exercer a vossa justiça. O que significa isso, irmãos? Exercer a vossa justiça não significa que você está tentando comprar suas obras, né? Ou comprar a salvação por boas obras. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre exercer algo, porque às vezes a gente pode dizer assim, bem, a justiça que eu tenho no meu coração, né? E Jesus está mostrando para a gente, bem, a gente não tem justiça. A justiça que nós temos vem de Cristo Jesus. Então até aquilo que eu vou fazer de bom procede do Senhor. Né? E não é só o que é bom, mas a motivação, né? Porque como a gente já meditou, irmãos, fazer o que é bom, até os de fora fazem o que é bom, mas qual que é a motivação que difere um cristão? É isso que Jesus quer mostrar, a motivação está no coração. Eu faço isso para glorificar e exaltar o nome de Deus, somente isso. Não é sobre mim, não é sobre as minhas obras, não é sobre a minha família, não é sobre quem eu gosto, não, é sobre o Senhor, é sobre somente o Senhor. Então ele falou, exercer a vossa justiça não significa tentar conquistar a salvação por meio de obras. No contexto de Jesus, Jesus está mostrando que atos concretos de piedade eram algo extremamente necessário. Ou seja, dar ao necessitado, ajudar o necessitado, orar, jejuar, era o que os judeus faziam naquela época. Isso era algo praticado. Todo judeu, ele orava, ele procurava ajudar o necessitado ali, ele procurava jejuar, ele procurava ter algo estabelecido ali, por causa das leis. Ele fazia isso. Então eram práticas corretas. E Jesus está dizendo assim, ó, são práticas corretas, são práticas ensinadas pela palavra de Deus. Não é à toa que em Deuteronômio 15, Deus havia ordenado
que o povo não endurecesse o coração e não fechasse a mão também. Não fosse uma mão fechada, uma mão dura para com o necessitado, para o estrangeiro, para a viúva, para aquelas pessoas que estivessem necessitadas naquele momento. Então Jesus, irmãos, não está corrigindo a existência de esmola. Então eu não posso ajudar o outro. Jesus não está falando isso, porque é algo bíblico. Ele está corrigindo a maneira como o coração pode usar uma obra santa para alimentar um desejo pecaminoso. Então eu posso pegar algo que é muito bom, que é correto, mas para alimentar algo que não está muito bem. Então esse é um dos aspectos mais sérios que a gente vê aqui, irmãos. O pecado não aparece apenas quando nós fazemos o mal, mas também muitas vezes quando nós praticamos o bem. O pecado também está ali. Mas eu não estou vendo? Sim. Porque Deus ele não olha só o externo, ele vê o coração também, as atitudes que você está fazendo. Então, é possível obedecer por fora e, ao mesmo tempo, procurar uma recompensa errada por dentro. É possível você ter uma mão que socorre o necessitado, mas o coração pede reconhecimento. A pessoa ela serve, a pessoa contribui, a pessoa visita, ela ensina, ela cuida, mas porém em algum momento ela começa a desejar que os outros saibam o que está acontecendo ali. Por isso Jesus ele usa essa expressão, essa advertência mesmo, irmãos, para nós. Ele usa o quê? Guardai-vos. Ele usa isso, guardai-vos. Ele não fala como se a gente estivesse apontando, ou ele não está apontando para pessoas que de forma descarada são falsas. A gente tem que lembrar que o Sermão do Monte, Jesus primariamente está pregando para os seus discípulos. Ou seja, ele está pregando para nós, para a igreja. Ele está pregando para nós, ele está falando de pessoas como nós. Por isso que ele está falando, olha, nós precisamos guardar o nosso coração. Porque se a gente não guardar o nosso coração, esse pecado, ele sabe vestir uma roupa de virtude. Esse pecado, ele finge que ele é belo, ele se perfuma, ele começa a utilizar recursos para provar que que você não está errado, que você está certo sim. E ele raramente, irmãos, ele apresenta dizendo assim, eu quero roubar a glória de Deus. Raramente ele aparece assim. Ainda mais que você é cristão, ainda mais que você é servo do Senhor. Ele geralmente surge de uma maneira mais respeitável. E aí eu pensei em algumas formas, né? Eu coloquei algumas frases como: bem, seria justo reconhecer o meu esforço. Essa é uma roupa mais perfumada, mais elaborada que esse pecado trabalha. Ninguém valoriza o que eu faço. Parece que só lembram de mim quando precisam. Pelo menos poderiam me agradecer. E o que eu estou dizendo aqui, irmãos, usando essa frase aqui, é mais para a gente entender como às vezes a gente pode estar com o coração desalinhado com o Senhor, porque não é errado sentir a alegria quando alguém te agradece. Não é errado, não é pecado. Você fez uma boa ação e a pessoa vem no cantinho e fala assim, muito obrigado, viu? É algo que alegra o nosso coração, isso não é errado. Também não é errado honrar uma pessoa que é servo, fiel. Não é errado a gente honrar quem realmente merece honra. O problema começa quando o reconhecimento deixa de ser uma bênção. Esse é o problema. Quando o reconhecimento deixa de ser uma alegria que é dada de forma voluntária e se torna uma necessidade exigida. Ou seja, você agora começa a cobrar. E esse recebimento ali, pelos serviços que você está prestando, agora você precisa dizer, vocês precisam me dar, vocês precisam me reconhecer. E quando nós precisamos ser vistos para continuar servindo, irmãos, talvez, a gente tem que sondar o nosso coração e ver, será que eu estou fazendo pelo amor mesmo? Porque se eu estou fazendo isso pela necessidade de ver, de ter aplauso, então talvez meu amor, meu coração não está aí. Então existe uma tensão que precisamos compreender, irmãos. Que eu estava olhando, né, que Jesus ele fala então sobre aparecer. Só que no capítulo 5, Jesus ele disse o seguinte, ali a partir dos versículos 13, 14, né? Falando assim, ó, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, em Mateus capítulo 5, Jesus manda que a nossa luz brilhe diante das pessoas, né? Em Mateus 6, Jesus agora ele está adverte
contra a prática da justiça diante das pessoas. E aí a gente pode pensar, bem, um está falando que sim, outro está falando que não, né? Então tem uma contradição. A Bíblia está se contradizendo aqui. Jesus, no próprio sermão que ele acabou pregando, ele está se contradizendo. E não, irmãos, não. Os dois textos, Jesus ele está mostrando que as obras são vistas. Os dois textos. As obras são vistas. A diferença dos dois textos qual que é a diferença? É quem recebe a glória. Quem recebe a glória? Em Mateus 5, se você olhar, quem recebe a glória é o Pai. As pessoas veem as boas obras e o Pai, Deus, o Senhor, recebe toda a glória. Agora em Mateus 6, Jesus está exortando os discípulos, porque estão fazendo de alguma forma com que as pessoas irão ver as obras e boas e vão glorificar quem praticou. E aí Jesus está exortando, porque uma boa obra, irmãos, pode ser vista sem ter sido feita para ser vista. Uma boa obra pode ser vista por alguém, mas você não fez com a intenção de verem. Então, o problema não é simplesmente haver uma ausência ou uma audiência humana, né? Tipo assim, você está ajudando alguém e aí alguém vê, aí você fala, poxa, perdi a bênção do Senhor, né? Aquele feliz viu. Não é isso que Jesus. Jesus não está falando que o problema são as pessoas. A gente normalmente faz isso, né? Poxa, o problema são as pessoas. Às vezes nem sempre é verdade isso. Às vezes é o nosso coração. A gente tem que olhar que o nosso problema é nosso mesmo. Então, o problema é quando a gente faz dessa audiência a razão da nossa obediência. Então, eu vou fazer o que eu vou fazer e vou tentar pensar de uma forma para que a audiência, né, para que as pessoas, a igreja, me aplauda. Veja que eu sou obediente. E Jesus diz, não. Então, essa expressão aqui que Jesus está usando, de guardai-vos, de exercer a vossa justiça, Jesus carrega a ideia de colocar-se diante dos outros para ser observado. É como se alguém fizesse tudo para ser observado. Eu sou, como muitos estão usando nessa expressão, né, de protagonista, né? Eu preciso ser o protagonista de tudo. E o cristianismo, irmãos, a palavra de Deus fala que não. No reino de Deus, o que menos é visto é o grande, né? Aquele que serve que é o grande. Então, a piedade, irmãos, deixa de ser comunhão com Deus e transforma em apresentação. E a gente, às vezes, pode, sim, se o nosso coração não estiver alinhado com o Senhor, a gente observar dessa forma. Então, o necessitado continua presente, mas ele passa a ocupar o fundo da cena. E no centro está a reputação de quem ajuda. Então, tem ali aquela pessoa, mas não é a pessoa que eu quero ajudar, ou não é Deus, e sim a pessoa. Isso nos alcança de formas muito concretas, né? De forma aplicando mesmo esse primeiro ponto, irmãos. Bem, às vezes nós não contamos ou contamos diretamente o que fazemos, mas a gente conta para as pessoas ou faz parecer para as pessoas de uma forma que seja impossível as pessoas não saberem que foi você que fez. Então eu não contei nada, mas a forma que você leva a conversa, a forma que você leva a boa ação que você fez, fica impossível alguém não descobrir, foi tal pessoa, foi tal irmão que fez isso. Então, a gente às vezes pode também servir com disposição enquanto nós somos notados, mas a gente perde o ânimo quando ninguém reconhece. A gente fica mais perturbado, né, com a falta de agradecimento do que com o necessitado. Isso é terrível, irmãos, porque a gente fica com raiva, irado, não porque o irmão não foi assistido, não foi suprido, mas porque ninguém notou a gente. Então, na igreja isso pode acontecer. Eu mesmo, irmãos, posso pregar, desejando alimentar o rebanho, desejando fazer um bom ensino, mas ao mesmo tempo querendo ser admirado. Eu também corro esse risco, esse pecado. Um líder pode cuidar de pessoas e esse cuidado construir na imagem das pessoas alguém ou a imagem de que essa pessoa é indispensável. Nós também somos tentados a isso. Um irmão pode servir durante anos e pouco a pouco transformar a sua fidelidade, a sua obediência em dívida que a igreja tem que pagar.
em dívida que a família tem que pagar, em reconhecimento. Então, o que Jesus examina, irmãos, não é apenas a obra, ele examina a audiência do coração. Por que você faz o que você faz? Então, precisamos pensar, irmãos, nessas perguntas. Diante de quem eu estou vivendo? Diante de quem eu estou vivendo? Quem precisa aprovar o nosso serviço para eu considerar valioso? São os homens ou é o Senhor? Jesus, então, ele encerra esse versículo, primeiro versículo, dizendo: "Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste." Irmãos, isso não significa que a gente ganha ou compra o favor de Deus na generosidade. Não tem como comprar. O Pai não se torna o nosso Pai porque a gente dá esmola, ok? Não é isso. Nós somos recebidos por Ele somente pela graça mediante a Cristo Jesus. É isso que o texto está apontando. Mas justamente porque em Cristo fomos recebidos como filhos, a gente não precisa mais viver aquela busca desesperada de aprovação humana. O Senhor, irmãos, Ele tira e nos dá uma liberdade que excede todo o entendimento. Porque todos nós temos traumas, ou podemos criar em algum momento traumas na nossa vida, porque a gente queria um aplauso de alguém que a gente admirava, de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um líder. E o Senhor, Ele diz pra gente: você não precisa disso. O Evangelho verdadeiro, dá essa liberdade para você poder viver e fazer o que você faz sem precisar. Sem precisar. Mas justamente você é filho de Deus, você é do Senhor, porque o Pai te chamou. O Pai, através de Cristo Jesus, nos recebeu como filhos. Nós não precisamos mais. Jesus está libertando a gente dessa escravidão cansativa, né? É cansativo, irmãos, dessa necessidade de administrar continuamente a impressão que as pessoas têm por nós. Isso é terrível. Quantas pessoas são escravas do que o outro pensa? Nossa, eu vou me vestir dessa forma, eu vou falar dessa forma, eu vou me comportar, vou ficar quietinho, vou usar, porque o que o outro vai pensar de mim? Né? E claro, irmãos, que a gente não está falando de uma forma ignorante, né? Então eu vou andar de qualquer jeito, eu vou falar qualquer bizarrice que vier na minha cabeça, porque eu não tenho medo de ninguém. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está nos ensinando que às vezes nós fazemos boas coisas porque alguém está olhando. É como se fosse... acho que só eu que fiz isso, né? Que a mãe fala assim, ó, Renan, meu filho, você vai ter que lavar essa louça. E eu, beleza, vou lavar, com certeza. E aí eu não lavo, né? Só que quando ela está abrindo o portão, eu saio correndo igual doido para lavar a louça. Eu não estou fazendo isso por amor, eu estou fazendo isso por... talvez admiração, talvez medo, né? Que era o mais comum, né? De apanhar. Então, Jesus, ele está falando, você precisa fazer aquilo porque Deus, o Pai, está te vendo. Não porque alguém vai ver. Eu não vou falar bem ou cuidar das minhas ações porque tem um crente ali do lado. Ou só no círculo, né, de amizade cristão. Não, eu vou fazer isso porque o Pai está me vendo. Eu não vou falar palavrão, eu não vou ser uma pessoa obscena porque alguém pode me ver as câmeras de Guararé. Não, né? Eu não vou seguir as normas de trânsito porque tem um monte de câmera aqui que vai me multar. Não, o foco do coração não pode ser esse. Não pode ser esse. Tem que ser porque Deus, Ele quer. Mesmo sendo injusto algumas coisas que vemos aqui debaixo do sol, né, aqui na Terra. Mas nós precisamos fazer aquilo que o Senhor pede. Então, quando o olhar do Pai é suficiente, irmãos, o anonimato ele deixa de parecer injustiça. A gente acha que as coisas são injustas, olha o que estão fazendo, é muito injusto. Mas o olhar do Pai é suficiente para você? Não é injusto. Se alguém não aplaudiu, se alguém não lembrou, não. Então, a boa obra volta para o seu devido lugar. Não é um palco para o nosso nome, mas é uma resposta em amor a Deus que nos viu, buscou e recebeu. Então, Deus já viu. Se Deus já viu, Ele buscou e Ele me recebeu. Por que eu me recebeu? Porque eu sou filho. Eu sou filho. E a última ideia, irmãos, que nós vemos aqui
é do versículo 2 ao 4. Então, essa primeira ideia aqui é sobre essa questão do palco, né? Que a gente precisa correr do palco, porque a boa obra adoece quando precisa de plateia. E a segunda ideia é quando o Pai basta para nós, o segredo aqui que Jesus vai colocar, deixa de ser perda, versículo 2 a 4. Então, depois de Jesus, irmãos, apresentar esse princípio no versículo 1, ele aplica a sua advertência à primeira prática da piedade. Então, Jesus agora falou assim, ó, aprenderam isso? Então agora eu vou ensinar como que vocês vão ser piedosos diante de Deus. E ele fala, quando, pois, deres esmola. E eu quis segurar um pouquinho essa ideia aqui, essa palavra, irmãos, porque Jesus aqui, ele não fala assim, ó, se deres esmola. Quando você quiser, quando você sentir no coração. Não, Jesus ele não está dizendo que a generosidade ela é opcional para o cristão. O cristão precisa ser generoso. E eu não estou nem falando de dinheiro. Estou falando que o cristão ele precisa ser generoso. Então ele está falando para os seus discípulos, pois quando deres. Ele está falando, ele já está saindo do princípio que você vai fazer isso. Então ele já está colocando a gente já como filhos de Deus já. Não é porque Deus faz isso. Deus ele não dá misericórdia para você e dá ar para você só quando ele está de bem com você, né? Bem conosco. Não, até quando a gente peca, você ainda continua fazendo com que o nosso coração bata, continua fazendo com que a gente tenha uma cama para dormir. Então, ele está falando aos discípulos, o cuidado do necessário faz parte da obediência de Deus, porque Deus defende o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro necessitado. Mas Jesus, ele conhece a capacidade do coração de transformar misericórdia em propaganda, e esse que é o medo de Jesus, né? Não é o medo de Jesus, mas é o que Jesus quer combater. Jesus ele não quer que a misericórdia que você está pronto para fazer se torne propaganda. Por isso que Jesus ele usa uma expressão interessante, que os irmãos conhecem. Ele diz, não toques trombeta diante de ti. Irmãos, eu fui pesquisar e fiquei pesquisando assim, mas não há evidência que de fato tocavam, ou se tocasse literalmente uma trombeta quando davam esmolas, né? Aqui, muitos comentaristas, eles vão nos dizer que é uma imagem que Jesus usa, uma imagem forte, quase irônica. Ele está ali comentando, assim, ó, esses hipócritas, os fariseus, os judeus aí, quando eles vão ajudar, parece que eles pegam uma trombetinha e tocam, falta só isso, né? Sabe aquela ironia ali, aquele senso de humor? E Jesus, ele coloca dessa forma ali. Ele falou assim, olha, em resumo, irmãos, não transforme a sua generosidade em anúncio público. Não faça da dor do próximo algo para você se promover. Jesus está mostrando isso. Ó. A pessoa já está triste, já está na lama. Aí você vai usar a lama, a tristeza, a vulnerabilidade dela para se promover. Isso é extremamente detestável ao Senhor, né? E nós podemos fazer isso, irmãos, não só políticos, né? Talvez a primeira ideia, para mim, pelo menos, é político. Mas não é só político. Então, não há essa evidência, mas Jesus, ele afirma isso. Por quê? Jesus, ele falava, olha, no senso comum da sua vida, por isso que ele coloca nas sinagogas, nas ruas, eles fazem o que fazem para serem glorificados pelos homens. Então Jesus está falando, olha, a vida normal de um fariseu, de um judeu, é ajudar o outro. Né? Ainda mais naquela época, tinha muito. Né? A gente vê nos próprios evangelhos, aonde Jesus ia, tinha muitas pessoas pobres, deficientes, doentes ali. Então, para você ajudar o próximo, era algo muito fácil. Como se fosse hoje também, irmãos, né? Como se fosse hoje também. E aí Jesus ele fala, olha, na sua vida cotidiana, cuidado para você não usar para elevar a sua reputação. Por isso que ele usa essa palavra hipócrita. Hipócrita, irmãos, é o que era a palavra que eles usavam para ator. É como se fosse isso, um resumo do resumo, tá? Então o ator, eles chamavam de hipócrita, é uma pessoa que representava um papel. Ou seja, ele não era. Naquela época, irmãos, eu creio que muitos já viram, já estudaram isso, no teatro, né, da época, nos musicais que eles faziam, na época, mulheres não eram permitidas. Então, usavam-se homens com máscaras
para representar um papel feminino. Era algo normal, parece estranho, mas era algo normal que eram feitos. Então, logo aquele homem, ele não era uma mulher, ele estava apenas representando um papel. Por isso que Jesus, então, utiliza aquele recurso como se fosse assim, ó, atores. Hipócritas, é isso. E ele descreve essa pessoa cuja prática religiosa se tornou atuação. Então a pessoa se acostumou tanto em atuar como religioso que Jesus chama isso de hipócrita. Você sabe, o que as pessoas têm que saber ou saberem para que entendam que eu sou crente? Então vamos inventar um jargão, vamos inventar uma roupa, e aí vai colocando muitas coisas assim que a Bíblia não coloca para nós, né? A Bíblia fala sobre modéstia cristã, né? O homem, sim, o homem tem que se vestir bem, a mulher, sim, existe isso, né? Preciso, é uma forma até de demonstrar amor para com meu irmão, né? O ato da mulher se vestir corretamente, o homem também. Mas não é isso que diz que você é cristão ou não. Porque, justo, eu falo de novo, irmãos, tem muitas pessoas que não são cristãs, que são ateus, e que se vestem bem. Então, o que difere a gente deles? A gente sempre precisa pensar. Se não for o evangelho de Deus e as suas motivações do seu coração, a gente é um ateu. Um ateu que está fazendo boas obras. Então a gente precisa olhar para o texto, para a Bíblia, para o Senhor. Então, a mão que parece buscar o necessitado, mas na verdade ela está buscando glória. Então, nas sinagogas eram espaços da vida comunitária. E agora ele fala assim, essas pessoas usavam para ganhar visibilidade. Isso acontece, irmãos. A igreja é um bom lugar para você ganhar visibilidade. Então a gente tem que sondar o nosso coração. O seu trabalho também pode ser um grande lugar, dependendo do que você faz, né? A gente precisa muito sondar o nosso coração. Então o que Jesus está querendo dizer é que o problema não é o local. A esmola, ela não se torna pecaminosa porque alguém percebeu. O problema está na finalidade, para serem glorificados. Então Jesus fala assim, Jesus não fala que a ação que eles fizeram foi ruim de dar a esmola. Eles falam, Jesus ele bate na finalidade. Qual que era a finalidade? Ser glorificado pelos homens. Então podemos, irmãos, dar alguma coisa ao próximo e ao mesmo tempo usá-lo para admiração, influência. Isso se chama egoísmo. Nós somos muitas vezes egoístas, melhor dizendo. Então Jesus ele declara, em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. O sentido, irmãos, do texto é como se Jesus tivesse assim, sabe um recibo quitado? Então eles receberam o recibo quitado. Eles já receberam já a recompensa, o cheque está já descontado, está certinho já. O Pix já caiu na conta para eles. É isso que Jesus está dizendo. Por quê? Porque você não buscou aplauso? Então, você foi aplaudido. Eles receberam aplauso. Vocês que não queriam ser vistos, vocês foram vistos. Vocês escolheram a recompensa que foi entregue ali. Então, talvez, irmãos, e eu fiquei pensando nisso, talvez algumas recompensas sejam pequenas, não porque recebemos pouco, mas porque a gente deseja pouco. Muitas recompensas são poucas para nós, porque nós desejamos pouco, porque a gente troca o olhar de Deus para um olhar humano, um olhar pequeno, um olhar que logo a pessoa vai esquecer do que você fez. A gente prefere muitas vezes parecer piedosos diante de pessoas que veem apenas a superfície do que Deus que de fato vê o todo, o coração, conhece, sonda. Por isso que no versículo 3, Jesus ele fala, tu porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Isso daqui é bem conhecido, todos os irmãos sabem disso. Só que esse versículo também não pode ser entendido, e é impossível essa imagem ser entendida de modo literal, porque a mão esquerda ela não possui uma consciência diferente da direita, né? A mão esquerda aqui, ela não é independente, não existe isso. Então, Jesus não está criando aqui uma regra de superstição, sabe, para nós. Então, esconda a mão, faz algum amuleto, não. Ou que organização, que propósito é errado, não. Jesus aqui ele descreve algo muito mais profundo. Ele está dizendo que obras e boas obras não podem virar um monumento para a nossa vaidade. Eu quero tentar explicar um pouco mais simples isso. Porque, irmãos, a gente pode muitas vezes não contar para o outro. Eu não conto para o próximo o que eu fiz, o bem que eu fiz. Mas eu posso ficar contando para quem?
para mim. Eu posso falar assim, ó, ninguém sabe o que eu fiz, mas eu todo dia falando para mim, eu sou bom. Nossa, como se as pessoas, né, talvez eu seria diferente, né, a percepção das pessoas seria diferente, né? Porque Jesus ele está trabalhando, irmãos, que podemos e nós temos essa prática, muitas vezes, nosso coração ele é engenhoso, para repetir de forma interior o valor que nós oferecemos e o sacrifício que fizemos como uma importância maravilhosa. E Jesus, então, ele está mostrando para a gente que ele não quer só o silêncio externo. Então, Jesus, na primeira ideia, ele mostrou o silêncio externo, ou seja, os aplausos, a motivação, tem que ser neutra, tem que ser para o Senhor. Só que Jesus também está falando, eu quero te dar uma liberdade interna. Eu não quero que também você, beleza, você pode dizer assim, ó, então eu estou sendo piedoso, eu estou cumprindo a lei de Deus, né? Porque eu estou fazendo bem, eu ajudei muito aquela família ali, mas eu não falei para ninguém. Mas no seu interior você ficar falando, nossa, essa família aí não fosse eu, só eu da igreja, só eu daquele bairro ajudou aquela pessoa. Jesus está falando, olha, até isso você tem que parar. Eu quero te dar liberdade para você não ficar usando isso, porque a glória é somente do Senhor. Ou seja, irmãos, Jesus está falando assim, em figura de linguagem. A mão direita, ela não pode ser e chamar a mão esquerda para aplaudir você mesmo. É basicamente isso. Você não deve usar o conhecimento da mão direita para a esquerda para aplaudir você mesmo. Para você ficar ali dizendo que você é muito bom. Então, o discípulo ele aprende a fazer o bem sem alimentar de forma contínua a consciência de que ele é uma pessoa boa. Eu não posso fazer isso. Eu não preciso anunciar a minha generosidade e transformar em motivo de exaltação. Por isso que Jesus ele vai dizer aqui, para que tua esmola fique em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, irmãos, o segredo não é um esconderijo dominado pelo medo. Tipo assim, então não vou falar para ninguém porque eu tô com medo de Deus. Não. O secreto aqui é o lugar de comunhão com o Pai. Eu estou fazendo isso porque eu quero só comunhão com Deus. Eu quero mostrar que, de fato, eu sou um filho de Deus. E como eu sou um filho de Deus e o meu Pai é generoso, então está no meu DNA. Está no meu DNA ser generoso também com as pessoas. E da mesma forma que as pessoas não glorificam e não veem que a chuva, que as coisas boas, como a gente viu nos outros versículos, vêm de Deus, e Deus não fica tristinho por conta disso, eu também não devo ficar triste. Eu também não devo ficar bravo com isso, que eu estou perdendo a relevância. O mundo, irmãos, vai interpretar o anonimato como perda de relevância. O cristão não. Por quê? Porque o Pai que te viu. O Pai nos vê. O Pai nos vê. Ele vê a oferta que ninguém conhece. Ele vê você cuidando e servindo a sua casa com todo amor. Ele vê o serviço realizado quando não há elogio. Ele vê a sua ajuda oferecida com discrição. Então, o Pai, ele vê essas motivações misturadas. O orgulho que aparece e a nossa necessidade de arrependimento. Porque o orgulho uma hora vai aparecer, irmãos. Mas a nossa diferença eu preciso me arrepender. Senhor, me perdoa, porque é glória somente a Ti. Glória somente a Ti. E a recompensa do Pai não é pagamento por mérito também, irmãos. Jesus não ensina que a esmola compra bênçãos, prosperidade ou aceitação. A bênção está no próprio texto. Está ali, ó, escrito, o próprio nome Pai nos coloca dentro dessa bênção. Só pelo fato de você falar, proclamar, eu tenho um Pai, isso é a bênção. Essa é a nossa recompensa. Nós não ajudamos para nos tornar filhos. Nós ajudamos porque nós estamos unidos a Cristo e fomos recebidos pelo Pai. Então eu ajudo, eu faço isso. Então a bênção eu já recebi. A bênção eu já estou recebendo, já estou vivendo, porque eu tenho agora o livre acesso, por causa de Cristo, de chamar o meu Deus de Pai. Eu não preciso ter medo dele. Eu tenho agora relacionamento. A gente vê, irmãos, que Cristo viveu inteiramente diante do Pai. Jesus ele não procurou a glória vazia dos homens, né? Quando a gente vai ler os evangelhos, alguns gregos foram buscar Jesus. Os filósofos queriam. Era um momento de exaltação. Até quando eu li pela primeira vez, eu falei, nossa, mas por que Jesus não foi lá?
Mas Jesus falou, não me importa, não estou nem aí, não quero, não vou. O meu ministério é aqui. Meu ministério é aqui. Então, Jesus ele não procurou a glória vazia dos homens, mas ele entregou-se em amor. Inclusive, foi desprezado. Então, na cruz, aquele que possuía toda a glória, ele aceitou a vergonha pública para dar a riqueza da graça para nós. Por causa dele, irmãos, nós não precisamos mais transformar nossas boas obras em argumentos de nosso valor. Por causa de Cristo eu estou em paz. Eu não preciso mais ficar dizendo que eu sou bom. E isso, irmãos, muda de forma muito importante a nossa vida na igreja. Porque entendemos que podemos servir sem fazer do ministério que eu exerço uma cobrança. Eu posso contribuir na igreja sem comprar influência. Nossa, mas o meu dízimo é o maior da igreja, então vocês têm que fazer o que eu quero. Não, eu não faço isso. Podemos ajudar sem expor a fragilidade de quem foi ajudado. Podemos liderar sem precisar de que todos saibam que fui eu que fiz isso. Então, a falta de reconhecimento, irmãos, eu sei que pode doer. A gente é humano, a gente fica frustrado. Poxa, não estão reconhecendo. Mas Jesus nos manda fingir que nós não somos insensíveis. Jesus não está mandando isso. Ele fala para a gente levar a nossa dor ao Pai. Então está doendo, doeu, leve a sua dor ao Pai. E em vez de usar para abandonar o serviço ou punir as pessoas, leve a dor ao Pai. Quando o olhar do Pai é suficiente, irmãos, o segredo ou secreto, ele deixa de parecer desperdício. O que eu estou fazendo, ninguém está valorizando? Não. Deus está. E eu estou feliz com isso. Então, o bem não reconhecido pelos homens continua plenamente conhecido por Deus. E o discípulo descobre uma alegria profunda. Fazer o que é certo, não para construir o nome. Porque a gente precisa, irmãos, de nome? Se você já recebeu, você é filho do Pai, você é filho de Deus. Então, para que você precisa de um nome? Para que você precisa de aplauso? O Senhor já nos exaltou e Ele fará isso quando Ele voltar. Então, não precisamos disso, irmãos. Precisamos trabalhar isso no nosso coração. Então, para a gente concluir e encerrar, então, o que acontece com a nossa obediência quando o olhar das pessoas se torna mais importante que o olhar do Pai, né? É a pergunta que eu fiz lá no começo. Bem, se a sua obediência está ligada ao reconhecimento das pessoas, vai acontecer uma coisa com você, você vai adoecer. Porque a boa obra continua parecendo boa, mas se você passar a carregar uma motivação como essa, vai te correr por dentro. Então, o necessitado deixa de ser o centro, e Deus deixa de ser o centro, e o nosso nome ocupa o lugar principal. E Jesus está chamando a nossa atenção aqui, ó. Nós não podemos abandonar as boas obras. Então, às vezes a gente fala assim, então eu não vou nem ajudar para eu não pecar, né? Não, Jesus está falando, você tem que ajudar. O que você tem que abandonar não é o de praticar boa obra, é o orgulho do teu coração, o egoísmo do seu coração, de querer você ser o grande. E eu quero deixar duas aplicações finais. Faça o bem sem transformar o próximo em vitrine. Então, antes da gente ajudar alguém, irmãos, examine o seu coração. É você e Deus só. Pergunte ao Senhor, Senhor, eu estou procurando aliviar o necessitado, a dor dele, ou eu estou querendo construir uma imagem boa? De que eu sou um bom homem, uma boa mulher? A misericórdia cristã, biblicamente, irmãos, preserva a dignidade de quem recebe. A gente não destrói, a gente não usa a pessoa para alavancar. Então, nessa semana, nós devemos praticar sempre boas ações, né? De forma generosa. Então, tome cuidado, né? Ajude a pessoa, mas não precisa anunciar, não precisa usar a fragilidade do outro para provar a sua bondade. Não precisa. Faça apenas sabendo que o Senhor está te vendo. E por último, não cobre das pessoas a recompensa que pertence ao Pai. Então, às vezes você, em algum momento, está ou ficará cansado porque serviu, cuidou, se sacrificou e não foi reconhecido. Não despreze essa dor, leve ao Pai. Você precisa tratar o teu coração. Contudo, não transforme sua fidelidade em dívida para a igreja ou para sua família. Poxa, você ajudou tanto a sua família, ninguém te reconheceu, ninguém te ajuda, né, quando você precisou, quando seu filho precisou. Não coloque
isso. Não coloque essa recompensa para a sua família, para a igreja, para a liderança pagar. Arrependa-se dessa cobrança silenciosa e continue servindo pela graça. É o que Cristo fala, né? De dar outra face. É o Senhor que está vendo. Então, em Cristo, precisamos lembrar disso, irmãos. Em Cristo, eu já fui visto, eu já fui recebido e eu já fui conhecido. Então, se em Cristo eu já fui recebido como filho, já fui conhecido por Ele, e eu já sou recebido já e visto, isso basta para mim. A audiência de aplausos não se torna algo inútil e a ausência, melhor dizendo, de aplausos não se torna algo inútil à minha obediência. Então, isso basta. O Senhor me viu, o Senhor me chamou, o Senhor me reconheceu e me reconhecerá. Então, está ótimo. E é isso que Jesus fala. É uma coisa fácil, irmãos? Não, Jesus não está falando, nem eu estou dizendo que é algo fácil. Mas é possível conseguir fazer isso. Por quê? Por causa do Espírito Santo, por causa da graça do Senhor, porque Cristo fez. E Ele nos dará, sim, esse coração de praticar boa justiça, mas sem querer se aparecer ou cobrar dos outros. Vamos ter esse tempo então de oração? Fale com o Senhor.